de Direito Financeiro. A gente está fazendo esse segundo simpósio em homenagem exatamente ao professor Ives Gandra da Silva Martins, que nessa noite nos brinda aqui com a sua presença, com o doutor Ofir Cavalcante, exímio advogado, conhecido nacionalmente, inclusive ex-presidente da OAB Nacional, um grande defensor dos direitos do nosso país, da nossa sociedade. Também aqui presente a professora Carolina Noura, nossa coordenadora do curso de graduação, muito obrigado pela sua presença. Professor Lauro Chical, a nossa coordenadora adjunto da pós-graduação em estrito senso. A professora Thalita Pimenta Félix também aqui nos acompanhando. E o professor Francisco Pedro Jucá, muito obrigado mais uma vez pela organização desse evento. Eu, mais do que nunca, me sinto absolutamente honrado. O professor Ives teve, professor Jucá, no nosso primeiro evento. Nosso primeiro evento, logo quando chegamos na FADISP, 2013, isso é algo que muito nos honra, professor Ives, saiba que essa nossa instituição é a instituição pela qual o senhor pode ter a maior confiança de que essa também é a sua casa, como sei que o senhor tem várias casas por todo o país e mundo afora, mas em especial aqui na FADISP, sinta-se absolutamente abraçado, até porque eu que sou, professor Jucá, é testemunha disso, sou fã número 1, aquele que fica na primeira fileira de qualquer atividade, de qualquer participação com o professor Paulo de Barros Carvalho, não poderia ser também aqui com o senhor, até porque todos sabem da relação pessoal e querida e muito, muito amistosa que tem, não só com o professor Paulo, como o professor André Ramos Tavares, que são dois grandes fãs do senhor. Professor Ives, sinta-se aqui com mais um discípulo do senhor, mais uma instituição para bater palma todas as vezes que o senhor estiver falando. A gente está absolutamente sedento, orgulhoso e muito feliz em poder te receber aqui nessa noite, professor Ives. É uma honra para todos nós. Professor Jucá, eu aqui só queria tomar esses 2, 3 minutinhos para agradecer mais uma vez a presença de todos nessa noite, dizer que a gente está ansioso para poder ouvi-los nessa noite memorável para todos nós. Bom, eu vou fazer, professor Tiago, apenas um registro que o segundo simpósio paulista de direito financeiro promovido pela Sociedade Brasileira tem um homenageado este ano, e o homenageado é o professor Ives, padrinho de primeira hora, nosso patrono, que num congresso muito atribulado que nós fizemos alguns anos atrás, o primeiro, ele saiu dos cuidados dele, eu sei o que isso significa, para abrir o congresso e voltou no dia seguinte, no fim da tarde, num horário horroroso de trânsito e tudo, para encerrar. Isso são coisas que são muito especiais para qualquer pessoa. E como eu sei que ele está com pressa, eu registro isso, registro a homenagem que a Sociedade Brasileira de Direito Financeiro tem a honra e a alegria de prestar a ele, e agradecer a oportunidade que a FADISP tem dado de suporte e a Academia Paulista de Letras Jurídicas, da qual o doutor Ives é o chanceler, empresta o selo e o prestígio. Mestre Ives, a palavra é sua. Em primeiro lugar, quero efetivamente agradecer a homenagem por estar com 86 anos, ser evidentemente muito mais velho do que todos. Eu vou me dar a liberdade de, muitas vezes, me referir aos amigos de coração, chamando de você, como eu faço com o Jucá, como faço com o Ofir. No caso do Ofir, inclusive, o pai do Ofir era um grande amigo meu, de tal maneira que vínhamos, enfim, aquelas épocas em que íamos para o Tribunal de Justiça lá do Pará, abrir nos dias 8 de dezembro, e aqui vejo o mestre Tiago, o mestre Lauro, Ricardo, Thalita, Carolina, o Ronaldo, e me dá uma grande alegria estar na FADISP. E o Jucá é nosso companheiro na Academia Paulista de Letras Jurídicas,
E na refundação da academia, eu sou o último sobrevivente, a fundação em 1979, éramos 2 até a semana passada, quando morreu o Mário Sérgio Duarte Garcia. Eu sou o último sobrevivente, o último dos moicanos da PLJ. Na refundação da academia, nós tivemos um papel importantíssimo do Jucá, e foi aquele que permitiu a reorganização da academia. Hoje é uma realidade sob a presidência do Rui Altenfeld. Pediram para falar, meu caro Tiago, sobre a harmonia e independência dos poderes, vinculado ao sistema financeiro, vinculado aos orçamentos públicos, vinculado aos artigos 163 a 169 da Constituição. E para auxiliar a nossa palestra, ontem e no dia anterior, nós já tivemos 2 decisões do Supremo que nos permitem discutir, porque, sem definir as fontes necessárias para uma atribuição exclusiva do Poder Executivo, os nossos amigos grandes ministros, tenho uma grande admiração por todos eles, livros escritos com 7 deles, determinaram ao presidente da República que devem fazer o censo, de um lado, e que deve dar a renda mínima, de outro. Todos nós sabemos, pelos artigos 165 a 169, que qualquer nova atividade, qualquer nova atribuição, quando se tem que definir e tem que se fazer, ela tem que ser aprovada pelo Congresso, e o Congresso tem que definir quais são as receitas possíveis para os gastos com aquela atividade. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nesta semana, que tem que se dar a renda mínima, e, ao mesmo tempo, tem que se fazer o censo. Apesar de o censo não ter podido ser feito exclusivamente porque o Congresso Nacional não deu recursos necessários e, evidentemente, caberia ao presidente sancionar ou não aquele orçamento que já vinha se arrastando, devendo ser aprovado ano passado, foi aprovado só no mês de abril, razão pela qual as despesas e receitas foram lá definidas. Me parece que essas 2 decisões levam-nos a ter a necessidade de ver o que está escrito na Constituição. Eu, pessoalmente, participei de audiências públicas durante o processo constituinte, exatamente no campo do sistema tributário, no título 6 da Constituição, e no título 7, a convite do Francisco Dornelles, na Subcomissão de Tributos, e a convite do ministro Delfim Neto, então deputado federal, da ordem econômica. E sei perfeitamente, nos seus pontos permanentes, com Bernardo Cabral. Bernardo é ainda hoje meu companheiro de conselho no Conselho Superior de Direito da FEComércio, no Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, onde eu presido aqui e acolito o nosso meu querido Bernardo lá no Conselho Técnico, onde somos conselheiros os 2. E a minha amizade que tinha com o deputado Ulisses Guimarães, eu era parlamentarista desde os bancos acadêmicos, e o deputado Ulisses Guimarães queria ter certeza de que se defendesse o parlamentarismo, chegou a assistir palestras minhas sobre parlamentarismo e se tornou um parlamentarista, um defensor do parlamentarismo. E se não fosse o Roberto Cardoso Alves, quando a discussão no plenário no Centrão e a pressão do meu amigo Sarney, que fez questão de pressionar o Congresso através do Saulo Ramos, outro companheiro de poesia, inclusive, dos bancos acadêmicos, o parlamentarismo foi deixado de lado e se adotou o presidencialismo. E naqueles contactos, toda a preocupação para que estávamos saindo de um regime que era um regime de exceção, em que o executivo é que comandava, os outros 2 poderes eram realmente poderes vicários, secundários, o legislativo e o judiciário, é que se falou em harmonia e independência de poderes. Dizia Ulisses, me lembro do Ulisses na casa dele, perto do Jockey Club,
quando algumas reuniões foram feitas. Lembro do Bernardo Cabral, que foi o nosso querido Ofir, que foi presidente do Conselho Federal, sabe a importância do Bernardo, naquela época de transição, também como presidente do Conselho Federal. Discutíamos efetivamente como estávamos saindo de um regime que havia um poder mais importante que os outros, que era o poder executivo, e os dois mais poderes que deveriam acompanhar a linha, dizia-se: temos que ter harmonia e independência de poderes. E essa é a razão pela qual, no artigo 1º da Constituição, se fez questão de dizer logo no caput do artigo que todo o poder emana do povo e, depois de dar as condições do Estado Democrático de Direito, colocar no artigo 2º que os poderes serão harmônicos e independentes. E a preocupação foi tão grande dos constituintes, e participei de contínuo contato com o Bernardo me pedia na ordem econômica, inclusive, algumas exposições do sistema tributário, o Dornelles aceitou as minhas sugestões, me lembro de uma delas, que, aliás, é interessantíssima, porque quando o Dornelles me mandou o texto que tinha sido aprovado pela Subcomissão de Tributos do Sistema Tributário, no artigo 146, ele mandou por fax, não havia e-mail naquela época, eu recebi, liguei para ele e disse: Dornelles, o 146 você declarou que lei complementar disporá sobre, e expôs os números, os casos em que teria que se colocar. Eu tenho a impressão que você resolveram incinerar metade do Código Tributário Nacional, que vocês criaram números clausos. Eu sei que não foi essa a intenção, me lembro a discussão, quando eu fui um dos primeiros a ser ouvido em audiência pública, a importância de todo o código. Disse: mas não foi essa a intenção, disse: mas foi o que você fez. Disse: por quê? Porque você pôs números clausos. Disse: mas já foi aprovado. Eu disse: eu tenho uma sugestão para você, Dornelles. Disse: qual é? Vamos transformar a lista de números clausos em uma lista exemplificativa? Ele disse: como? Vamos pôr um advérbio aí. Onde está? Disporá sobre, vamos disporá especialmente sobre. Isso, boa ideia, porque, no fundo, é uma questão de redação. E foi a redação que foi colocada mal, porque não foi essa a intenção. E com aquele meu advérbio colocado na Constituição, salvei todo o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição. Então, aqueles bastidores da Constituinte são interessantes. E esse detalhe do especialmente, eu e o Dornelles fizemos um programa com o Ferreira Neto, né? O Ferreira Neto tinha um programa à noite, às 11 horas da noite, etc., contando as curiosidades atrás. Uma das curiosidades contadas foi exatamente essa. Mas eu quero dizer o seguinte, é que, quando colocaram a harmonia e independência dos poderes, a ideia do deputado Ulisses Guimarães, a ideia do Bernardo, a ideia do Nelson, que ajudou muito, o Nelson Jobim, entende? Era o seguinte: nós não podemos ter um poder maior que o outro. Nós não podemos ter o poder executivo superior aos outros poderes. Nós temos que dar as atribuições claramente definidas em todos os artigos da Constituição, sem superioridade em um poder sobre o outro. E foi o que aconteceu. Quando se analisa o inciso 4º da Constituição, o título 4º da Constituição, o que nós verificamos é o seguinte: os três poderes estão com as atribuições absolutamente definidas. Por que o primeiro poder legislativo? Eu sou parlamentarista, sempre defendo o legislativo, eu confio mais nos piores dos legislativos do que nos melhores dos executivos, quando, na verdade, não se cumpre a Constituição. Quando se cumpre a Constituição, todos os poderes são igualmente importantes. Quando se colocou o legislativo em primeiro lugar, tem uma razão. É que no legislativo eu tenho a totalidade da representação popular. No legislativo eu tenho a situação e tenho a oposição. Eu tenho 100% da representação popular. Por isso, dos artigos 44 a 69, foram definidas as atribuições. E definidas de tal forma que no artigo 49, inciso 11, se colocou o seguinte: compete ao Poder Legislativo
zelar por sua competência normativa perante os outros dois poderes. Os outros dois poderes são o Executivo e o Judiciário. Vale dizer, o Judiciário não pode invadir competência do Legislativo. O Executivo não pode invadir competência. Dizem o seguinte, não, este zelar não é propriamente não aceitar as invasões. Eu entendo ao contrário, se é um dispositivo que diz zelar pela competência, tem que haver um instrumento. E, a meu ver, o instrumento é o decreto legislativo do artigo 59. O decreto legislativo representa o quê? Que, se por acaso o judiciário resolver legislar em lugar do legislativo, pode trazer um decreto legislativo anulando. Que o poder judiciário foi o terceiro poder, e isso nós vamos examinar agora, em relação ao poder legislativo, eles não poderiam sequer, nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, legislar. O artigo 103, parágrafo 2º da Constituição declara o quê? Que, declarada a omissão do Congresso Nacional em lei que é obrigado a fazer por determinação da própria Constituição, vale dizer, fica o Legislativo inconstitucionalmente omisso, não cumpre as suas obrigações, o que diz o 103, parágrafo 2º. Cabe ao Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, pedir ao Poder Legislativo para que faça a lei. Eu tinha sugerido, na época, ao Bernardo, ao Cid, que pusesse um prazo de 6 meses, em conversas informais. E o Cid dizia, não adianta, eles, não adianta. Você imagine eu, como ministro do Supremo, por desobediência do Congresso Nacional, não faz a lei em 6 meses. Você acha que eu tenho condições de mandar prender, na época, 503 deputados e 81 senadores por desacato à ordem judicial? Então, o argumento do Sidney Sanches era um argumento absolutamente coerente. Quer dizer, na prática, é melhor não dar prazo nenhum. Mas o importante é que nem nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão admitia-se que o Poder Judiciário pudesse legislar. Então, mecanismo de defesa 49, inciso 11. Mecanismo de proibição 103, parágrafo 2º, de o Judiciário legislar em lugar do Poder Legislativo. E, por outro lado, evidentemente, o decreto legislativo como instrumento. O Poder Executivo vem em segundo lugar, dos 76 ao 91, por ser um poder também representativo do povo, mas só da situação, só da maioria do povo. O que vale dizer, o Legislativo é da totalidade da nação, o Executivo da maioria do povo. E o terceiro poder é um poder que não representa o povo, representa a lei que não faz, a lei que é feita pelos outros dois poderes, a lei que é feita pelos representantes do povo, a lei que é feita por aquilo que o povo gostaria que fosse a lei em função dos seus representantes. Não pode fazer a lei. Até porque, por exemplo, o Supremo, quando faz a lei, ele é, ao contrário do Congresso Nacional, eleito por 140 milhões de brasileiros, eleito por um homem só. O presidente escolhe quem ele quiser. Não precisa consultar ninguém. Se consulta para sua informação, mas a decisão é exclusivamente dele. O que representa, em última análise, o Poder Judiciário é o guardião da Constituição. Relevantíssima em função, relevantíssima atuação, mas não pode legislar, não pode ser executivo. Não pode dizer ao executivo, nas suas competências exclusivas, 84, dizer, apesar de ser exclusiva a sua competência, nomear isto, de dar indulto, de fazer esta ou aquela administração, nós entendemos que está errado, eu vou fazer isso ou vou determinar aquilo. Isso não é função do Poder Judiciário, isso é função dos administradores eleitos pelo povo. E se o povo não gostar desses administradores, tem as eleições para ir mudando aqueles que ele não gosta, e há sempre uma renovação. Nós temos tido, desde a promulgação da Constituição, constantes renovações.
Então, esta foi a idealização de homens notáveis, como Bernardo Cabral, como Ulisses Guimarães, Nelson Rubim, aqueles que, enfim, trabalharam mais intensamente na Constituição de 88, que foi adiposa, eu reconheço. Tem muitos dispositivos sem densidade constitucional, mas que, indiscutivelmente, na sua espinha dorsal, harmonia e independência dos poderes, direitos e garantias individuais, tudo é uma Constituição moderna, democrática, em que, durante 20 meses, os constituintes discutiram, ouviram o povo, ouviram especialistas e foram se amoldando até produzir aquele texto que levou, num momento de euforia, o deputado Ulisses Guimarães dizer: é a Constituição cidadã, tendo feito até algo que nunca aconteceu em Constituição, um prefácio à Constituição, que depois retirou nas edições seguintes, cada vez que o Congresso publicava sem aquela introdução do presidente da Constituinte Ulisses Guimarães. Ora, o que me tem preocupado ultimamente, essa é uma preocupação de um profundo desconforto, mas como um velho professor de direito constitucional, fui titular de direito constitucional na Universidade de Mackenzie, comentei com o Celso Bastos, esses livros que vocês estão vendo lá atrás, azuis, são os 15 volumes dos comentários da Constituição que o Celso fizemos durante 10 anos. E era, evidentemente, enfim, o Celso um belíssimo constitucionalista, eu, enfim, trabalhando em direito constitucional desde os tempos em que comecei das minhas primeiras teses acadêmicas. A mim me causa um profundo desconforto. O Fir, o Carlos, Lauro, Tiago, todos que estão aqui, ter que muitas vezes criticar pessoas que eu admiro. Tem um livro escrito com 7, os 11 ministros. Sou realmente, não é de boca para fora, de coração, admiradores dele, porque conheço, quando escrevíamos juntos, quando dávamos palestras juntos, quando participávamos de banca de doutoramento juntos, evidentemente, conhecia e percebo e sei do seu conhecimento jurídico, ter que criticá-los. Porque o que está acontecendo hoje não foi o que foi discutido na Constituinte, nenhum deles, dos 11 ministros, participou desses debates constituintes. Estão muito mais jovens do que nós, não viveram aquele momento de transição, de redemocratização que eu e o pai do Ofir vivemos. Eu era conselheiro da Ordem em São Paulo, na seccional, de 79 a 84, presidente do Instituto de Advogados de São Paulo, de 70 a 85 a 86, de novo conselheiro da seccional, 7 a 88. Eu sei o que foi. No momento em que os jornais sofriam grande censura, nós, os advogados, éramos os pulmões da sociedade. Nós é que defendíamos, nós é que tínhamos o direito de falar, nós é que fizemos a lei da anistia em 1979 para resgatar aqueles que estavam no ostracismo, que estavam escondidos e que voltaram à política. Exatamente por isso, entende, é que, com toda a intensidade, Saulo Ramos, companheiro, o Ofir sabe perfeitamente, o Jucá também, que eu sou advogado como bico, porque eu sou realmente poeta, entende? E, naquela época, presidente da Academia Paulista de Letras, com 18 livros de poesia publicados por minha saudosa esposa, entende? Que o Ofir também conheceu quando estávamos no Pará e tal, sabe perfeitamente que, naquela época, Saulo e eu saíamos, Paulo Bonfim, Guilherme de Almeida, aliás, ele conta isso no Código da Vida, pelas cidades do interior, declamando, não havia televisão, éramos a televisão da época, e nós discutimos isso do equilíbrio dos poderes, nós vivenciamos esses 20 anos, 20 meses de discussão da Constituinte. Quando eu vejo hoje a invasão constante, permanente, do Poder Judiciário na competência dos dois poderes,
Isso me entristece. Isso me faz mostrar que o Brasil, enfim, nós temos um texto legal e que uma tese do consequencialismo jurídico definido. Tenho por Luiz Roberto Barroso uma admiração, vocês não podem imaginar. Nós trabalhamos juntos naquela comissão indicada pelo Sarney em 2012 para repensar o Pacto Federativo, e a amizade que vem até hoje. Publicamos o livro Tratado de Direito Constitucional, que eu e o Gilmar organizamos pela Saraiva, o Luiz Roberto e o Alexandre de Moraes escreveram também, e o Luiz Roberto um estudo magnífico. Mas quando o Luiz Roberto diz que cabe ao Poder Judiciário empurrar o futuro para o rumo certo, é evidente, não cabe ao Poder Judiciário. Quem cabe dar o fim e o rumo do país, são os poderes que o povo elege, aquilo que está no artigo 1º da Constituição. E essa invasão competente e constante vai tornando a harmonia e independência dos poderes inexistente. Vai fazendo com que vivamos uma profunda insegurança jurídica. Vai levando o país a ter discussões no judiciário próprias do poder legislativo. Ministros se agridem como deputados e senadores se agridem quando defendem posições ideológicas. E isso, evidentemente, traz um desconforto e uma segurança para nós, operadores de direito, porque não sabemos exatamente como é que um dispositivo vai ser julgado. Os jornais hoje opinam como se fossem especialistas em direito, e desde que foi instalada a televisão, os ministros falam antes. Eu compreendo até que a CPI, agora criada, do 58, parágrafo 3º, em que, quando se discutiu na Constituição, se declarou o seguinte: o parlamentar, no momento que se for participante de uma CPI, ele terá que ser um magistrado. Poderá até quebrar sigilo, etc. De tal maneira, o seu comportamento não poderá ser de parlamentar, terá que ser um comportamento de magistrado. Agora, antes mesmo de começar a CPI, já disse o relator da Constituinte que ele já condenou o presidente da República. E sem entrar no mérito, sem entrar em julgamento de valor, nós já tivemos uma visão de que um magistrado já pode decidir antes mesmo de começar o processo. Diz, mas o Poder Judiciário faz isso? Claro que. Quantas vezes nós já vimos manifestações de ministros da Suprema Corte antecipando a forma como vão julgar. Isto na época de Moreira Alves, na época de Sidney Santos, de Galotti, de Cordeiro Guerra, de Hahnemann Guimarães, a minha primeira sustentação tinha como relator o Hahnemann Guimarães, logo no início da década de 60, era absolutamente inconcebível. Então, a sensação que eu tenho, esta corrente que doutrinariamente se dá o nome consequencialismo jurídico, isto é, as consequências é que devem nortear as decisões, e como se dissesse, os fins justificam os meios, não foi albergada pela Constituição, poderia ter sido. Poderiam os constituintes ter declarado que seria esse o caminho a ser seguido, mas não decidiram assim. Vou dar um exemplo sem nenhum preconceito contra os homossexuais. Quero deixar isso muito claro. Mas nenhum, todos nós temos amigos homossexuais e boa gente, bons amigos. No Conselho Constitucional da França, no momento que se discutiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a mesma questão foi proposta no Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional da França. O que disse o Tribunal Constitucional da França? O Conselho Constitucional da França. Senhores que vieram até aqui, este não é o foro para se discutir essa matéria. O foro é a Assembleia Nacional. Os senhores não têm que discutir. Nós não vamos dar guarida, não vamos dar albergar, não vamos hospedar a posição dos senhores. Eles têm que ir diretamente à Assembleia Nacional. Foram lá e conseguiram. Fizeram o caminho normal.
Ouviram dos representantes do povo, os representantes do povo autorizaram. Aqui no Brasil, a mesma coisa foi colocada. E eles resolveram ser constituintes derivados. Onde está homem e mulher, leia-se também homem, mulher, mulher. Isso poderia ser feito através de uma PEC, mas jamais pelo Supremo Tribunal Federal, porque nas discussões do Congresso, nas discussões da Constituição, eles declararam os constituintes que queriam homem e mulher. O que eu, sem entrar no mérito da decisão, invadiram competência de outros poderes. Se os constituintes quisessem adotar a corrente consequencialista, eu acharia natural que o fizessem. Mas não adotaram, eu participei, acompanhei, todos nós sabemos, se perguntarem para Bernardo Cabral, quando houve essa decisão do Supremo, tivemos uma reunião na semana seguinte do Conselho Superior de Direito da Fé e Comércio, que eu represento, que ele é conselheiro, ele disse, mas não foi isso que nós decidimos. Relator da Constituinte. Então, a sensação que eu tenho, e estou batendo a exaustão nessa tecla, preservando as ilustres figuras dos ministros, não de boca para fora, mas por conhecê-los, admirá-los e saber que são grandes ministros, grandes juristas, mas pelo desconforto que me dá por estarem modificando o que o povo brasileiro escolheu como constituinte de 87 e que promulgaram uma Constituição que é a Constituição do Brasil, a Constituição que Ulisses Guimarães, meu saudoso amigo Ulisses Guimarães, declarou como a Constituição cidadã. E a exaustão, nessa velhice, nessa senectude, todos me consideram um dinossauro já do direito aos 86 anos, ainda está falando e tomando o tempo de vocês, mas a exaustão, tenho procurado bater. Nós temos que voltar ao tempo da era Moreira Alves, a época em que o Supremo era o guardião da Constituição, Moreira Alves era o guardião do Supremo. Vale dizer, na época em que, efetivamente, os poderes eram harmônicos e independentes, que foram os primeiros anos da Constituição. Meus queridos amigos, eu queria trazer isto para a reflexão de todos, porque entendo que, efetivamente, há uma necessidade. E, nesse momento, principalmente, e só para encerrar, fora um pouco do tema de harmonia e independência dos poderes, eu gostaria de trazer duas outras pequenas reflexões. A primeira reflexão é a seguinte: nós estamos com uma evidente crise de saúde e de economia. Crise da saúde e da economia não é só a crise brasileira, é de todos os países. Se nós analisarmos as crises, as dificuldades, como se erra, como se acerta, vê-se, por exemplo, na Índia, eles pensavam que estavam acertando, erraram. Na Alemanha, Merkel tinha dito que tinha conseguido controlar o problema, de repente houve a explosão, adotaram-se remédios, ninguém sabe ainda qual é o remédio para a coronavírus. Os médicos, cada um tenta uma outra. Eu perdi minha esposa há quase 4 meses atrás, exatamente pela Covid, e eu mesmo fiquei internado, um filho meu ficou entubado, meu genro, 2 netos. E os médicos dão cortisona, entubam, etc., e esperam que o organismo reaja. O Brasil hoje é o 4º país do mundo em vacinas, tem mais de 30 milhões, só perde para a Inglaterra, para o Reino Unido, para a China e para os Estados Unidos, e deve passar o Reino Unido nesse mês de maio. O que vale dizer, nós temos menos mortes por 100 mil habitantes do que os 10 principais países europeus, entre os quais estão o Reino Unido, Itália e a Bélgica. Vamos dizer, na prática, esta crise que temos que trabalhar em conjunto, nós criamos uma nova crise. A crise correspondente à crise política, em que, a essa altura, em vez de se procurar os responsáveis de poço, como está se fazendo na maioria dos países, de todos os erros que foram feitos, se procura em plena crise, quando os esforços devem ser de outra natureza. E aí também eu entendo, com as devidas vênias,
aos eminentes ministros da Suprema Corte que houve uma leitura equivocada do artigo 21, inciso 18 da Constituição. O artigo 21, inciso 18 da Constituição declara que nas calamidades públicas cabe à União competência exclusiva, competência privativa. Para mim, eu não faço distinção entre competência exclusiva e privativa, como já defini, aliás, como também a professora Fernanda Menezes, no seu livro de competências, adota a mesma posição. Da União exclusiva, planejar e promover combates às calamidades. Com menos de um mês de pandemia no Brasil, a Suprema Corte entendeu que o 21, inciso 18, não eliminava a competência concorrente, de tal maneira que cada Estado e cada município poderia fazer o que bem entendesse. O que vale dizer? Deixou de haver a possibilidade de um plano único, e ainda era a época do ministro Mandetta, um plano único para que cada Estado e município fizesse o que entendesse, sob a alegação de que a questão era de saúde e não era de calamidade pública, embora de calamidade pública havia a possibilidade, o 24, da competência concorrente na Constituição. E nós tivemos isto de cada Estado e município tentar enfrentar, alguns já com combates de sonegação, de exploração, de corrupção, e outros estados com desorganização, acertando e errando, mas, enfim, não se tinha como saber combater. E sabendo perfeitamente que no momento em que se precisa de alguma coisa, se compra, em alguns estados, quando foram governadores atacados, compraram muito caro balões de oxigênio, etc. É o seguinte, quando falta um produto no mercado, é quando o mercado negro entra, e naquela época, até que os hospitais de campanha fossem lançados, nós tivemos efetivamente muitos problemas que foram sendo colocados. Ora, tudo isso deveríamos equacionar depois de solucionado o problema de equacionar os dois problemas. Temos que ainda combater. Estamos só com 30 milhões de brasileiros vacinados. Ainda estamos com a queda de mortes. Já temos 1.000 mortes em média por semana, a menos do que tínhamos 3 semanas atrás. Mas é muito elevado. E esse número vai aumentar, o número de queda, no momento em que o número de vacinas, compra de vacinas caríssimas, as condições que os laboratórios estão colocando se compreende, eles não querem nenhuma responsabilidade. Qualquer efeito colateral é o governo que tem que se responsabilizar, é o governo que vai ter que responder perante cada um que tiver efeito colateral da vacina. Os laboratórios, nós fizemos a toque de caixa a pedido dos senhores, porque qualquer vacina tem que se examinar, estudar com anos e anos, até ver se ela pode ou não funcionar. Nós somos obrigados a fazer em 6 meses, 7 meses, 8 meses. Dentro dessa linha, se nós verificarmos, nós criamos desnecessariamente, por força do Supremo, do partido que cada vez que perde os partidos da oposição a votação na Câmara dos Deputados, recorre ao Supremo, o Supremo se transformou no reduto final de toda a oposição e com intervenção no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Não entro no mérito de erros que tenham sido feitos no Executivo, de inadequações no Poder Legislativo, não estou fazendo juízo de valor nem dos ministros do Supremo, nós estamos discutindo exclusivamente o direito. No direito, essa intervenção que o Constituinte não deu à Suprema Corte tem trazido uma profunda insegurança jurídica. Não sei hoje, não acompanhei pelo dia inteiro de trabalho a decisão do Supremo sobre a questão do ICMS e a base de cálculo em relação a PIS/COFINS. Mas, na verdade, quer dizer, são questões, entende, que são levadas à Suprema Corte exatamente por essa insegurança jurídica, da demora das decisões, dos embargos de declarações que acompanham, que esperam um tempo enorme, das ações importantes que deveriam ser, como os constituintes desejaram,
ações que deveriam correr rapidamente. Por isso é que se criou o controle concentrado de constitucionalidade duram 20. Quando eu ganhei a questão das imunidades das instituições filantrópicas, na 2028, na Suprema Corte, eu entrei em 99. Eu só tive a decisão final, transitada em julgado, em 2019. 20 anos com todas as instituições de saúde. Eu representava a Confederação Nacional da Saúde, na dependência de que 11 ministros, numa questão desta relevância, decidisse, porque a minha sustentação foi em 2014, o trânsito em julgado, a decisão final em 2017 e os embargos de declaração só decididos em 2019, 5 anos entre a sustentação oral e a decisão. Então, isto é que levou-me, efetivamente, enfim, a exaustão está batendo para que os ínclitos ministros, os grandes ministros, os excepcionais ministros da Suprema Corte voltem a ser aquilo que eram até 2003, na era de Moreira Alves. E creio que, se isso fizerem, estarão respeitando o que foi aprovado na Constituição e que ainda os remanescentes daqueles que foram ouvidos, os deputados e senadores, sabem que foi exatamente essa orientação dos constituintes eleitos pelo povo brasileiro, e não o consequencialismo jurídico, que começa a ser adotado, a meu ver, com graves riscos para a segurança jurídica. Mil perdões, gostaria de ser mais sereno na minha exposição, mas, infelizmente, às vezes, este velho advogado não consegue reter a vontade de mudar, enfim, essas relações entre os três poderes. Gostaria muito que o Brasil viesse a respeitar os poderes representativos do povo, de um lado, e, de outro lado, a harmonia e independência dos poderes. Aquilo que tanto se lutou para evitar que houvesse um poder que dominasse os outros. E hoje, se nós eliminamos o domínio do poder executivo sobre os outros dois poderes, passamos indiscutivelmente a ter o domínio do poder judiciário sobre o poder legislativo e executivo. Muito obrigado e perdão por tomar mais tempo do que deveria. É uma honra, um privilégio para nós todos ouvi-lo, e eu quero fazer o registro da chegada do Ronaldo Chadid, dirigente da SBDF, e uma menção muito especial ao Marcos Abram, que sofreu um pequeno acidente ontem e, como bom jogador, entra em campo contundido, mas entra. Eu, inclusive, ofereci a ele que, se quisesse, poderia entrar no programa de amanhã, mas ele fez um esforço e eu sei o que custou isso. Ele veio correndo do atendimento médico para não alterar o programa do nosso simpósio. Mestre Ives, eu quero agradecer em nome da SBDF, Academia de Letras Jurídicas, a sua participação, que eu sei que foi exprimida, que foi uma agenda que exigiu uma certa engenharia. Sei do seu compromisso e sinta-se à vontade. Se precisar... Eu quero agradecer muito. Eu quero agradecer muito a todos aqueles que tiveram a paciência de me ouvir. Lamento não poder continuar, porque nós marcamos, a minha secretária e você mesmo marcaram 18 horas, e depois que se verificou, eram 19 horas. Agradeço muito o convite e, mais ainda, essa homenagem a este velho advogado, aquilo que nós chamávamos, na época, das bancas clássicas da advocacia, advocacia de província. Muito obrigado e até qualquer outro dia desses. Aquele abraço. Pode. Pode. Como o nosso programa hoje está apertado, eu agradecendo a gentileza do OFI
de ter permitido essa inversão, passo a palavra ao Dr. Ophir, notre bâtonnier, mas, sobretudo, um velho amigo jovem da distante Belém do Pará. Doutor Ophir, por favor. Meu amigo Jucá, e a todos os nossos painelistas aqui,